Em notícia de agorinha, o Cruzeiro informa pelo ex-Twitter: João Marcelo está de volta. Após 7 meses de muito empenho para a recuperação, o zagueiro João Marcelo voltou a ser relacionado para um jogo do Cabuloso. Que seja um grande retorno. Mande sua mensagem de apoio para o João Nação, diz o Cruzeiro pelas redes sociais. É um post de agora. E é uma notícia muito legal, cara. Muito legal, muito importante. O João Marcelo é um cara que terminou essa primeira parte da temporada como incontestável na zaga do Cruzeiro. Sim. Ele tem uma lesão muito séria. Vem o Leonardo Jardim, aí na tela o post do Cruzeiro nas redes sociais. O Cruzeiro passa a se transformar em possibilidade de ter o João Marcelo entre os zagueiros titulares. Mas em condições normais de temperatura e pressão lá no começo da temporada, imaginava-se um Cruzeiro ideal tendo Fabrício Bruno e João Marcelo na zaga. O Vidalba chega, não dá brecha pra nada, inclusive, joga muita bola, mas é uma grande notícia ver o João Marcelo de volta ao time do Cruzeiro, a lista de relacionados, Romano. E a lesão dele fez com que o Cruzeiro fosse procurar o Gamarra, né? Para tentar repor e não conseguiu. O João Marcelo é um cara muito gente boa e estava jogando muito. Então, assim, abre uma possibilidade ao Cruzeiro de ter peça de reposição de qualidade no banco de reservas. Porque o Jonathan Jesus ainda é jovem. Você vê, a última partida dele, ele jogou de lateral direito, improvisado, né? É muito jovem, tem para crescer, tem potencial. O Cruzeiro chegou a subir um outro menino também da base. Mas o João Marcelo tem experiência e tem qualidade. Ele estava jogando o fino da bola quando sofreu a lesão. João Marcelo é um zagueiraço e, assim, muita calma, né, Abílio? Porque ele já estava treinando, já estava reintegrado ao elenco profissional, não havia ainda sido relacionado. Lembrando, o Vidalba está suspenso nesse fim de semana. Acho que a tendência é que o Jonathan Jesus seja o titular, até pela ordem normal das coisas aí. Mas muito importante ver o João Marcelo reintegrado ao dia a dia de jogos do Cruzeiro. E o Campeonato Brasileiro é isso, né, cara? É você ter peças com qualidade a ponto de substituírem as peças que estão voando. Porque a dupla de zaga do Cruzeiro hoje está jogando muita bola. E nessa questão de o Vidalba estar suspenso, se esse retorno do João Marcelo acontece uma semana antes, não teria dúvida, né, do que ia acontecer. É um grande jogador, vinha numa fase excepcional. Acho que tende, inclusive, a brigar por vaga nesse time. Apesar de que joga mais pela direita, né? Então tá um pouco mais complicado para ele. Acho que ele tem qualidade para jogar dos dois lados, porém, talvez pro lado direito seja melhor para ele, mas acho que é um grande zagueiro, dá para jogar do lado esquerdo também. Mas sendo o João Marcelo a alternativa a qualquer um dos dois, ao Fabrício e o Vidalba, você tá maluco. Se ele conseguir adaptar, jogando bem dos dois lados, ele abre um leque de possibilidades para o Leonardo Jardim gigante. E toda vez que eu vejo aquilo ali, depois de 7 meses, eu me solidarizo com qualquer atleta que passa por isso. Eu não jogo porcaria nenhuma, sofri um rompimento de ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA, e fiquei 8 meses, cara. 8 meses para poder recuperar. Você tem que impedido de jogar futebol. Não, depois disso nunca mais joguei. Impedido de praticar atividade. Não, depois disso nunca mais joguei. Cara, porque o meu ainda teve enxerto e tal. Você tem que ter muita força de vontade. João Marcelo está de volta, hein, torcedor? Certamente a notícia é muito positiva e comemorada pelo torcedor do Cruzeiro. Está entre os relacionados nesse fim de semana para o duelo contra a equipe do Vasco da Gama. Vota na enquete no chat aí. Quem vence amanhã? Cruzeiro, Vasco ou vai dar empate? Participa com a gente, interaja conosco no chat. O Marcelo Souza está aqui. Boa tarde, Cirilo. Quais jogadores estão com 2 amarelos no Cruzeiro? Inclusive, temos uma arte para você preparada 7. nesse momento, Marcelo Souza. São 7. Nós vimos a sua pergunta no chat e fizemos neste momento uma arte dos pendurados do Cruzeiro. Olha para você ver como é que é a unidade de pensamento com o nosso chat. Parabéns aos artistas. Parabéns, tá vendo, ó? Aqui o ouvinte pede, o internauta 7 não, pede. 8, né? 8, que tem o Jardim também. Não é porque é o Jardim. E nós colocamos na tela para você. Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wanderson, Caio Jorge e Wallace. Eu queria saber os pendurados do Avaí para esse. Não é assim também, pô. De 7 Dá jogadores. 2 minutos aí que os caras fazem pra você. De 7 jogadores, 5 titulares. Você tem Fabrício Bruno, Romero, Matheus Pereira, Wanderson e Caio. Além do Mister Leonardo Jardim. Aí muita gente pode falar assim, não, mas
O Fabrício Bruno, se tomar o terceiro, tem o João Marcelo. Calma, ele tá voltando agora. Aí, não tem o Romero, mas tem o Matheus Henrique. O Matheus Henrique também tá... O Cruzeiro vai ter que ter muito cuidado nesse fim de semana. Vai. Em São Januário. Mas ter cuidado não significa não jogar o jogo, né? Porque se o Cruzeiro faz um jogo ruim e volta a Belo Horizonte, porque o Cruzeiro volta a Belo Horizonte para depois voltar para o Rio. Se o Cruzeiro não obtém um resultado positivo em São Januário contra o Vasco e o Flamengo obtém um resultado positivo na Neoquímica Arena contra o Corinthians, não tem final quinta-feira, né? O jogo de quinta-feira, ele é muito importante, ele é um confronto direto, é o tal do jogo de 6 pontos, mas ele não existe se o Cruzeiro em São Januário não jogar o jogo, não obtiver um bom resultado contra o Vasco da Gama, né? Tem que dar a mesma importância pro jogo de amanhã, pro jogo de quinta-feira. E o Vasco voltou a vencer em casa, né? Depois de um tempão, derrotou o Bahia. E eu acho que muito em cima disso foi o pedido do William ontem, né? Dizendo que, pedindo à CBF um árbitro que deixe o jogo acontecer, deixe o jogo fluir, que preste atenção na escolha desse árbitro para essa partida. Eu não gosto do árbitro de amanhã não, tá? Rodrigo José Pereira de Lima é o árbitro do jogo. Ele é FIFA, da Federação Pernambucana. Será auxiliado por Vitor Hugo Mazu dos Santos, FIFA também, só que do Paraná, por Francisco Chaves Bezerra Júnior, que é do Pernambuco. A arbitragem de vídeo é comandada pelo Hilbert Estevam da Silva, que é da Federação Paulista. O Abílio, nesse meio de semana nós tivemos uma arbitragem horrorosa em São Januário para Vasco e Bahia, onde tudo que foi possível errar aconteceu. Nesse confronto que foi apitado lá pelo João Vitor Gobi em campo. E o Rogério Ceni ficou pé da vida. Ele ficou pé da vida, assim, teve erro pró Bahia também, tá? Que era para ter tido expulsão no começo do jogo, não teve. Depois a expulsão que não era para acontecer, acabou rolando uma compensada lá. Ele conseguiu desagradar todo mundo, ou seja, o árbitro foi ruim para danar. Então, assim, a arbitragem é de fato sempre uma preocupação, né? Especialmente quando a gente fala de uma briga por título, né? Que é definida muitas vezes por detalhes. Eu acho que o Cruzeiro precisa se preocupar, precisa demonstrar que está institucionalmente ligado a essas questões, que vai acompanhar o desempenho de cada árbitro que apitar jogos do time, mas não tem que ser a primeira preocupação, não. Acho que o Cruzeiro tem tido como prioridade a preocupação em jogar futebol, né? E aí o restante acaba sendo consequência. Contar ou não com uma arbitragem que deixa o jogo correr hoje no Campeonato Brasileiro é a grande dificuldade que o jogador do futebol brasileiro tem. Porque não existe um critério, né? Não existe uma linha a se seguir. Cada árbitro em cada jogo toma decisões que não condizem com a que o outro árbitro tomou no jogo do lado da mesma rodada. Estão acontecendo jogos em que árbitros iguais, o mesmo juiz, está deixando de marcar a falta de um jeito numa semana e daqui a 2 semanas ele já mudou o critério de marcação. Então, muitas vezes eu percebo que depende do estudo do árbitro com relação ao time, do jogo que ele está fazendo, essa questão de deixar ou não o jogo correr um pouco mais, com medo de perder o controle, com medo de os jogadores ficarem o tempo todo querendo apitar a partida. E eu também não sou muito fã do Rodrigo, não. O Rodrigo José Pereira de Lima tem 2 episódios envolvendo o futebol mineiro que são muito impactantes. O primeiro é quando ele expulsa o Hulk pela mesma reclamação no espaço de 2 segundos, né? Ele deu amarelo no Hulk e o Hulk falou, mas você tá me dando amarelo por quê? Ele foi meter o amarelo de novo. Aí ele expulsou o Hulk num Galho Palmeiras, na Arena MRV. E acabou com o jogo, né? O jogo acabou e fim de papo. E o Hulk falou quarta-feira ele falou desse lance. Ele falou que ninguém mais falou disso, que o lance simplesmente aconteceu. Esse foi muito impactante. E o outro, me ajuda se eu estiver errado, não é ele que olhou o nome do Matheus Pereira na camisa? Num jogo do Cruzeiro? Acho que eu não me recordo. Foi quer ver? Ó, deixa eu procurar aqui. Ó, Rodrigo José Pereira de Lima. Matheus Pereira. Vamos ver se é ele mesmo. Pereira. Minha memória acho que não é ruim, não. Isso mesmo, tô falando com você, ó, 13 de abril. Matheus Pereira, segundo tempo com São Paulo. Eu tava com o Sport na cabeça, não. Segundo tempo com São Paulo. O Matheus estava sentindo cãibra. E aí os caras do São Paulo tiraram lá o Matheus Pereira. E aí depois disso o Matheus Pereira levou o amarelo. E aí o Rodrigo José Pereira de Lima foi anotar o nome do Matheus Pereira.
E assim, é o Matheus Pereira, né? Não é com todo respeito a um jogador qualquer aí, de um clube qualquer da terceira divisão. Era o Matheus Pereira. E aí ele chegou e fez assim, ó. Aí o Matheus ficou olhando, tipo, ele não sabe meu nome, ele não sabe quem eu sou. Foram dois episódios impactantes de Rodrigo José Pereira de Lima envolvendo o futebol mineiro. Acabei de falar que depende muito do estudo, né, que o árbitro faz do jogo previamente. Mas enfim, não me agrada e o Cruzeiro está certo em se mostrar atento a essas questões de arbitragem. Agora, sobre os pendurados, viu, Cirilo? Tem que jogar o jogo. Joga o jogo. Tem que jogar o jogo. Tem que encarar o que tiver de encarar. Quem vai apitar o jogo do Flamengo? O jogo do Flamengo? O do Flamengo é Wilton Pereira Sampaio. Mas é Corinthians e Flamengo, amigo. Meu Deus. Domingo 8h30, Corinthians e Flamengo. O Wilton Pereira Sampaio. Aí o Wilton aí, ó. Com o Flamengo já jogando, sabendo o resultado do jogo do Cruzeiro. E teremos também... pode entrar em campo não líder mais, né? Depois de um tempo. Exatamente. Pode entrar em campo não líder. E se eu não me engano, Bahia e Palmeiras é antes também, tá? É às 4h. Corinthians e Flamengo é o jogo das 8h30. Mas você dizia sobre jogar o jogo. Desculpa, Pedro. Em São Januário. Não, é só né? isso mesmo. Eu acho que não tem que pensar ainda em Flamengo, não. E os jogadores têm consciência disso. Não faz sentido, né, Romano? Tem que jogar o jogo, cara. Tem que jogar o jogo. Não é pra jogar mole contra o Vasco. Você imagina, né? Hipoteticamente falando. Você não entra 100% no jogo contra o Vasco. Aí acontece, deixa eu bater na madeira aqui, Cruzeiro perde, Flamengo consegue ganhar do Corinthians, já 4 pontos com o jogamento. 4 pontos com o jogamento, entendeu? Então assim, não tem esse negócio. É entrar em campo e esquecer que tá pendurado. Jogar da forma que tem jogado. Depois, se tomar o cartão, faz parte da coisa, mas não cair em pilha, não ficar reclamando demais com o árbitro, porque árbitro novo, despreparado, não sei se é o caso dele, mas a gente tem visto aí no campeonato, haja vista o jogo do Vasco contra o Bahia, que foi um desastre da arbitragem, você não pode dar muita sopa pro azar também, não.